Fala pessoal, estou de volta aqui agora então para falar sobre a regra de três composta, tá gente? Como funciona a questão da regra de três composta, tá? E quando ela é utilizada, né? Então, normalmente a gente vai comparar, né, duas grandezas, né? Ou seja, ali, três valores na questão da regra de três, tentando determinar um quarto valor. Mas em algumas situações a gente passa a ter mais que duas grandezas, três, quatro, cinco grandezas que podem estar associadas proporcionalmente, tá? E eu posso estar utilizando essa regra de três para estabelecer essa proporção, essa razão entre elas. A gente viu que anteriormente a gente faria o seguinte, né? 3 está para tanto, assim como tanto está para tanto e tanto está para tanto, né? Eu teria três razões, né? Gerando uma proporção. Neste caso, para a regra de 3, a gente vai usar a mesma estratégia, porém a gente vai ter um acréscimo de um detalhezinho, né? Que é a questão da comparação e o procedimento que nós vamos fazer. Tá? Então vamos tomar como exemplo, né, essa situação. 3 funcionários embalam 125 peças em 36 horas. Tá? Quantos funcionários são necessários para que em 4 dias seja embalada um lote de 1000 peças? Tá? Bom, então vamos lá. Quais são as relações que nós temos? Nós temos que 3 funcionários, né, 3 está para 125, que está para 36. Né? Então nós temos a grandeza funcionário, grandeza número de peças e grandeza número de horas. Tá? Eu quero saber então quantos funcionários vai estar para 1000 peças e para 4 dias. Lembrando, 4 dias, cada dia tem 24 horas, 24 vezes 4, então 96 horas, tá? Para estar na mesma unidade que nós temos aqui. Agora, a relação que nós precisamos levantar é que se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como nós fazemos isso? Nós vamos olhar para a grandeza que apresenta a nossa incógnita, ou eu ia falar variável, né? E vou comparar com as demais, certo? Então a gente tem, se eu aumento o número de funcionários, tá? Eu vou também aumentar o número de peças produzidas, certo? Então elas são diretamente proporcionais, tá? Agora, se eu olhar para o número de funcionários em relação ao número de horas, tá? Então eu não estou comparando peça com hora, eu estou comparando funcionário, tá? Se eu aumento o número de funcionários, tá, para a produção, o número de horas ele vai cair, certo? Então no caso estou comparando com quem está com a nossa incógnita. Tá? Então, o número de funcionários em relação a peças é diretamente e o número de funcionários em relação a horas é inversamente proporcional. Tá? Então, como que eu aplico a regra de 3 composta neste caso? A gente vai colocar, então, o número de funcionários, 3 sobre x, vai ser igual ao número de peças, a razão do número de peças, que é 125 sobre 100, e a gente vai inverter a razão do número de horas, tá? Para que elas fiquem da mesma proporção, ou seja, se tornem diretamente proporcionais, tá? Aqui eu não deixei espaço, deixa eu deixar um espaço para resolver. Pensei que eu tinha deixado, peço perdão por esse deslize. Vamos roubar aqui um slide, tá? Então vamos fazer essa relação, tá? Nós teremos 3 sobre x, que vai ser igual, aqui vem a sacada da regra de 3 composta, né? 125 sobre 1000 vezes, tá? Então eu vou inverter de 36 para 96, eu vou fazer 96 por 36. Tá? Então estabeleci a nossa regra de 3 composta. Logo, a gente vai multiplicar, né, as razões que nós temos entre o número de peças e o número de horas, tá?
Posso fazer diretamente na calculadora? Posso. Posso simplificar? Posso também, né? Simplificar facilita para fazer o cálculo na mão. Então, no caso, 125 e 1000 são múltiplos, tá? Eu posso simplificar o 125 e 1000 por 125. 125 por 125 vai gerar 1, tá? 1000 por 125 vão ser 8. Perfeito? Posso simplificar mais? Posso. Posso simplificar, por exemplo, 96 e 36, tá? Posso simplificar aqui por 2, aqui também por 2, tá? 96 por 2 vão ser, então, 48. 36 por 2 vão ser 18, tá? Ainda dá para simplificar mais, tá? Por exemplo, 8 e 48 são múltiplos, né? Posso, então, simplificar o 8 com 8, que dá 1, e posso simplificar o 48, tá? Por 8, que serão 6. Então, nós chegamos em 3 sobre x vai ser igual a 1 vezes 6, que é 6, dividido por 1 vezes 18, que é 18, tá? Tenho aqui, então, a proporção gerada, posso estar resolvendo usando a propriedade, né, ou diretamente a questão da regra de 3, né, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou fração equivalente, né? No caso, eu vou usar a fração equivalente. De que forma? Se eu multiplicar aqui por 2, né, fazer vezes 2, você observe que você vai ter 6, tá? Ou se eu quiser, eu posso dividir 6 por 2, que você vai obter 3, tá? No caso, eu estou falando multiplicar por 2, então eu vou multiplicar ambos por 2, né? Então, eu teria 6 sobre 2x, que vai ser igual a 6 sobre 18, tá? 6 é igual a 6, então 2x é igual a 18, tá? 2 vezes um número que dá 18, esse número deve ser quem? O 9, tá? Então, serão necessários 9, no caso, 9 funcionários, tá? Então, com 9 funcionários, eu consigo produzir 1000 peças em 4 dias, certo? Vamos fazer aqui a questão, então, da porcentagem, tá? Então, o que é a porcentagem, tá, gente? A porcentagem, ela nada mais é que uma razão que vai comparar o valor que nós temos, tá, ao número 100, né? Então, por cento. Né? Então, quando eu falo um número em dada porcentagem, eu estou querendo dizer que ele é uma quantidade num total de 100, né? 25% são 25 num total de 100 partes, ou seja, 25 partes num total de 100 partes iguais. 50% é 50 partes num total de 100, tá? No caso, que representando a meio, tá? Então, use sempre essa linguagem. Porcento é o total, né, a quantidade de partes relacionadas a 100, tá? Então, porcentagem é um dado valor dividido por 100. Então, vamos tomar aqui como exemplo essa situação, onde que nós temos uma indústria vai enviar sua produção para algumas regiões do país. Só para a região sul serão enviadas 36%. Tá? Se neste mês a produção foi de 14.950 peças, quantas serão enviadas para a região sul? Tá? Ou seja, 36% deste valor. Tá? Como eu posso realizar essa conta? Posso usar a regra de 3. Então, vamos usar aqui a regra de 3 que a gente acabou de ver, né? 14.950, ela está para o meu 100%, ou seja, o meu 100 sobre 100 é o meu total, tá? E meu x, que é o valor que eu não conheço, que eu quero saber, ele vai corresponder a 36%. E aplicando a regra de 3, nós teríamos, então, 36 vezes os 14.950, tá? Que vai ser igual a 100 vezes o valor de x. Tá? Ou seja, nós teríamos daqui que x ele vai ser igual a 36
vezes 14.000, nossa, que erro, escroxo, né? Desculpem, 14.950 dividido por 100. Como eu estou trabalhando com valores grandes, eu vou usar a calculadora neste caso, tá? Então, eu vou pegar aqui a nossa calculadora científica, vou colocá-la aqui do lado. Então, a gente vai tomar 36 vezes 14.950, dividido, então, em 100 partes. Nós vamos chegar em 5.382 peças. Tá? Essa é uma forma usando a regra de 3 que nós acabamos de ver. Tá? Existem outras formas? Sim. Qual é a outra forma? Calculando diretamente 36% do total. Tá? Então eu poderia falar X, que é o total de peças que eu queria saber, que eu quero saber quantas serão enviadas, vai ser 36% de, né, eu falo de é vezes, tá? 14.950. Só lembrando, o que é 36%? 36% é 36 sobre 100, vezes, então, os 14.950. Tá? Note que, ao fazer isso, eu cheguei na mesma relação que eu tenho ao aplicar a regra de 3. 36 vezes 14.950 dividido por 100. Eu tenho a mesma expressão aqui, só que sem necessariamente estar aplicando aquela regra de 3. Eu fiz de uma forma direta. Logo, o resultado também vai ser o mesmo, né, que é 5.382 peças. Né? Nós temos aqui. Perfeito? Vamos ver aqui mais algum caso, tá? Mais 2 casos, se eu não me engano. Na compra de alguns itens para a produção, Celso pediu um desconto para efetuar o pagamento à vista. Tá? O valor total dos itens é de R$ 6.932. Qual será o valor pago se o fornecedor der desconto de 8% para o pagamento à vista? Tá? Então, olha que ele quer saber aqui o valor pago. Tá? Ele não quer saber quanto vai ser o valor de desconto. Então aqui tem 2 formas da gente pensar para resolver esse problema. Tá? Qual é a primeira forma? Lembra da questão dos caminhos, né? Qual é a primeira forma? Eu calcular o desconto e depois fazer a subtração desse valor em relação ao total e descobrir quanto que essa pessoa vai pagar. Tá? Ou eu posso, tá? Já pensando no desconto, verificar o quanto que ele vai estar pagando no final. O que eu quero dizer? Né? Eu quero dizer o seguinte, 6.932 é o total de 100%. Tá? 100% do valor. Se vai ser dado um desconto de 8%, tá? O valor que vai ser pago, então X está representando o valor que vai ser pago, vai ser de 100% menos os 8%. Tá? O que nos leva então a 92%. Isso quer dizer que do 100%, a pessoa vai estar pagando 92% do produto. Isso nos leva à resposta muito mais rapidamente. Perfeito? Ao invés de eu calcular o quanto ele vai pagar, quanto ele vai ter desconto e depois retirar. Tá? Poderia então estar calculando os 8%, depois pegando o valor desses 8% e fazendo 6.932 menos isso. Tá? Mas se eu for usar diretamente 92%, eu já saio com a resposta de forma direta. Tá? Então, se aplicarmos a regra de 3, nós teremos, então, 6.932 vezes 92 vai ser igual a 100 vezes x. Tá? Ou seja, x vai ser igual a 6.932 vezes 92 dividido por 100. Tá? Notem que eu poderia ter usado a mesma estratégia que eu usei na situação anterior. Tá? Qual era a situação? Então ele vai pagar 92%, então eu vou calcular 92% de 6.932, eu vou fazer 92 dividido por 100 vezes os 6.932. Também chegaria na resposta. Tá? Então
as múltiplas caminhos para a resolução de um problema matemático. Tá? Então, 6.932 vezes os 92 dividido por 100. Então, nós teremos aqui, ele vai pagar em reais, né? Não esquecer aqui da cifra de reais, que ficou 6.377,44. Pessoal, note que a calculadora científica, tá? Normalmente ela está em formato americano, né? Ou seja, ela está na norma americana, tá? Padrão americano, onde que o ponto é o separador de decimais e a vírgula é o separador de milhares, tá? Então 6, não é a nossa vírgula que é decimal, né? Ela é 6.377, daí ponto, começa a casa decimal, então vírgula 44. Toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com essa notação. Perfeito? Vamos fazer aqui mais um. Diariamente, uma indústria produz 5.400 peças. Na última inspeção realizada pelo controle de qualidade, foram encontradas na produção de um dia 139 peças com defeito. E ele quer saber qual é o percentual de peças com defeito nesse dia. Pessoal, lembra que eu comentei que a porcentagem nada mais é que a divisão em 100? Tá? Então, o que nós fazemos? A gente vai calcular a razão do número de peças de defeito em relação ao total e no final a gente multiplica isso por 100. Tá? Ou seja, quando eu tomo uma razão A dividida por B, ou seja, o valor A dividido por B, vezes 100, tá? Eu vou estar achando este valor em percentual. Tá? Regrinha simples. A razão de A para B vezes 100 vai gerar esse valor em percentual. Então, no caso, nós temos 139 peças com defeito, tá? Num total de 5.400 peças, vezes 100. Tá? Vou fazer essa primeira parte só para a gente observar, né? Vou colocar o valor aqui, 139 dividido então em 5.400, tá? A gente vai ter 0,0, vou colocar aqui 0,025, note que ele é um número decimal com bastante casas, né? Então vou dizer que ele continua. Tá? Esse é o valor da razão de número de peças, então, com defeito em relação ao total. Então, ao multiplicar isso por 100, eu vou ter esse valor em porcentagem, tá? Ou percentagem. Tá? Então, eu vou só aqui vezes 100 e nós teremos 2,57 aproximadamente % tá, de peças com defeito. Isso quer dizer para a gente que a cada 100 peças com defeito, mais ou menos ali 2,6 partes da peça tem, ou peças apresentam um certo defeito. Tá? Gente, eu vou trazer mais um vídeo daqui, que no próximo vídeo eu vou trazer a resolução desse exercício em si, que é, de novo, um ali de regra de 3 composta, que é importante a gente treinar. Então, aguardo vocês no último vídeo dessa resolução. Grande abraço, fui!